Vamos assentar, e abrir a palavra em João. Vamos meditar este ano em João inteirinho. Então, João capítulo 1. Nós vamos trabalhar em cada capítulo desse. E no final desse ano, tanta coisa rica estará acrescida no nosso conhecimento, no nosso entendimento. Então vamos ler João 1, vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 14. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nós precisamos compreender a inspiração que João tinha ali no coração. O que é que ele enxergou de Jesus Cristo? E como ele começa o seu escrito? Qual a impressão que ele quer dar para aquelas pessoas que vão ler aquilo que ele está escrevendo? Então, a primeira coisa que ele quer que elas compreendam nos seus escritos é que Jesus Cristo é o Deus criador de todas as coisas. Não esqueça isso. Quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, além dele ser meu Salvador, eu tenho que compreender que ele é o criador de todas as coisas, de tudo. Jesus Cristo não é alguém pequeno que está tirando um braço de ferro com o diabo, e o diabo tem a mesma força que ele, não. Jesus Cristo é Deus, é o criador de todas as coisas. Então João escreve esse seu escrito já querendo que logo no início as pessoas compreendam a grandeza de quem é Jesus, o poderoso que é Jesus, Deus que é Jesus, que compreendam que ele é o criador de todas as coisas. Está bem claro isso? Então ele é o criador de todas as coisas. Ele não é um Deus fraco, um Cristo fraco, mas tudo que os teus olhos podem ver e até aquilo que os teus olhos não veem, Jesus é o Criador. Então, quando eu falo eu creio em Jesus, além daquele Salvador que ele é, eu tenho a consciência de que ele criou todas as coisas. É grande, é muito grande, muito poderoso. Então nós vamos trabalhar nisso, ele como o Criador de todas as coisas. Então vamos ler alguns versículos. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler versículos a partir do versículo 3, mas a tônica é o versículo 4. E ele vai dizendo, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha a expressão do coração do apóstolo. Ele exulta, está em exultação, está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou ou nos tem abençoado, dependendo da tradução, com toda sorte de bênção. E onde estão estas bênçãos? Na terra ou no céu? Aí ele fala: com toda sorte de bênção espiritual. Aonde estão estas bênçãos? Nas regiões celestiais. Não estão aqui na terra, estão nessa dimensão chamada regiões celestiais. Agora, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Para aí, a frase que eu quero é essa: antes da fundação do mundo. Então, vamos agora, antes que o planeta Terra existisse, antes que o nosso mundo existisse, antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus teve um projeto. Presta atenção nisso. Deixe isso entrar no seu coração. E qual era o projeto de Deus? Criar alguém conforme a sua imagem, conforme a sua própria semelhança. Deus já havia criado os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, todos os seres celestiais que a Bíblia menciona que existem. Mas a Bíblia não diz que estes seres eram todos a imagem e semelhança de Deus. Então, antes que existisse o nosso planeta, que existisse o nosso mundo, Deus teve um projeto: eu vou criar alguém conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Então Deus, lá na eternidade, lá no seu trono, ele elaborou um projeto: eu vou criar alguém que vai trazer a minha imagem, a minha semelhança. Então, antes dele criar esse homem, ele precisava preparar um lugar para poder criar esse homem. É que nem a mãe. A mãe, quando está grávida, ela vai preparando um enxoval para as crianças, para a criança que vai nascer. As crianças só se for gêmeos, né? Então ela vai arrumar lá um quartinho, um bercinho, pôr um enfeitinho. Ela prepara o ambiente para quê? Para quando a criança nascer, a criança tem aquele mundinho dela, aquele bercinho, viva ali a sua fragilidade de bebê, de criança, né? Uns enfeitinhos, primeiro contato com o mundo externo. Então, antes de Deus criar esse homem conforme a imagem e semelhança dele, na sabedoria dele, ele resolveu criar um planeta para esse homem habitar. Ele resolveu criar um planeta Terra, um mundo que nós conhecemos, para esse homem habitar. Ele tinha um projeto de criar alguém parecido com ele. Então, para que esse homem pudesse existir antes da fundação do mundo, Deus está projetando isso. Então ele falou: olha, eu vou criar um planeta para esse homem que vai ser criado por mim, habitar e viver nele. Então, antes da fundação do mundo, quando não havia terra, não havia homem, não havia planeta, não havia nada, então Deus teve essa inspiração de criar um homem conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus agora projeta um planeta para esse homem viver. E ele vai criar primeiro esse planeta para depois de tudo pronto ele criar esse homem. Então, vamos lá agora para Hebreus 11. Vamos lá, Hebreus 11. Isso é uma coisa delicada que você tem que deixar cair no seu coração com paciência. Esse capítulo 11 ele começa a falar sobre fé. Vamos ler, mas a tônica é o versículo 3. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Agora, olha o versículo 3 que nós vamos trabalhar nele. Pela fé entendemos o quê? Que foi o universo formado por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível, presta atenção nisso, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então o escritor de Hebreus sabe que a cabeça do homem é pequena para entender certas coisas de Deus.
Então ele fala, pela fé, o único meio de se entender isso é pela fé. Pela fé nós entendemos o quê? Que todo esse universo que nós vemos, esse planeta que nós vemos, aquela lua, aquele sol, aquelas estrelas, os animais, os mares, os rios, as plantas, as flores, as frutas, o ser humano. Pela fé entendemos que esse universo todo foi formado por quê? Qual o poder que operou para criar tudo isso? Formado pela palavra de Deus. Agora olha isso. De maneira que o visível, essa parte visível, esse mundo visível que você vê, ele veio a existir de uma outra dimensão. Qual dimensão? Ele veio a existir das coisas que não aparecem, de um mundo invisível. Então o planeta Terra, esse mundo visível que nós vemos, esse universo que nós vemos, ele veio a existir. A origem dele é de uma dimensão invisível, totalmente invisível. Que é esse mundo de Deus invisível que nós não vemos. Cremos, mas não vemos. Então ele diz, pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Como que ele foi formado? Pela palavra de Deus. Olha a palavra. Como que o universo foi formado? Pela palavra. Olha a palavra. Vocês estão entendendo? De maneira que o que nós vemos hoje, ele veio a existir. A origem da matéria, do mundo visível, ele veio a existir de um mundo invisível. De um mundo invisível que foi projetado esse nosso planeta, esse mundo que nós vivemos. Está bem claro isso na sua mente? Então existe esse mundo material que nós vivemos e vemos. Mas paralelo a isso existe um mundo de Deus, chamado lugares celestiais. Um mundo poderosíssimo, invisível, que nós não conseguimos ver. Mas existe. Por isso que nós vivemos por fé. E o nosso universo foi formado pela palavra de Deus e veio... Esse nosso universo veio existir desse mundo que não existe. Ele é uma expressão de um mundo sobrenatural, de um mundo invisível aos nossos olhos. Então Deus tem um projeto, tem que ir com calma. Criar um homem conforme a imagem e semelhança. Mas ele também quer criar um homem numa dimensão. Então ele vai criar um planeta para esse homem viver. E como é que ele vai criar esse planeta? Através da sua palavra. De maneira que o visível veio existir de onde? Das coisas que não existem, que não aparecem. Então olha que coisa fantástica. Esse mundo que nós vivemos, ele tem uma origem de uma dimensão espiritual poderosa, de uma vida espiritual poderosa, a vida de Deus, de um mundo invisível. Então olha o coração de Deus. Deus quer alguém semelhante a Ele. Vai criar um planeta para esse homem viver e vai criar esse homem neste planeta, esse ser que vai trazer a imagem e semelhança de Deus. E como é que Ele vai criar este mundo? Pela palavra dEle. Então nós estamos lidando com Deus poderoso, que tem uma grande autoridade na sua palavra, e quando ele fala, a palavra é viva, não pode não se cumprir e não voltar para ele vazia, sem fazer a obra para a qual foi designada. Então o poder, presta atenção, as pessoas pensam que poder de Deus é tremer, né? É um poder que só vem dentro da igreja, lá fora continua tudo a mesma coisa. A pessoa pensa que poder de Deus é gritar. Eu já gritei muito pensando que era poder de Deus, chutar a parede, eu quero que nem uma chuva de prata, né? Pensa que poder de Deus é isso. Mas o poder de Deus é a sua própria palavra. A palavra é o poder de Deus. Então, quando eu creio na palavra, entendo a palavra, o poder de Deus se manifesta na minha vida. Por isso que ele fala, o verbo se fez carne. A palavra um dia, que é Jesus, se humanizou, assumiu a forma humana. Olha como é sério isso que eu estou te dizendo. Agora nós vamos para Gênesis, vamos ver Deus criando esse nosso universo pela palavra. Gênesis capítulo 1. E vamos ver isso aqui com calma, né? Para você entender o que João está dizendo.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João quer que o seu leitor já conheça quem é Jesus, o seu poder, saiba que ele é Deus e é o Criador de todas as coisas. Agora lá, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Presta atenção. Estava tudo escuro agora. A terra já existia, estava tudo escuro. Faltava um monte de coisa para se completar. Agora, como é que Deus vai começar a criação? Ele vai começar a falar. Ó, nós estamos crendo num Deus que tem uma grande autoridade e poder na sua palavra. E quando ele fala, se materializa o que ele diz. Se cumpre o que ele diz. Não pode falhar. Então, Deus vai começar agora no versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, né? E o que aconteceu? A luz que não havia lá, ela se materializou, passou a existir. Mas antes de criar a luz, Deus já projetou na mente dele como ela seria, como ela brilharia. Deus, antes de chamar a luz à existência, ele já sabia detalhadamente como ela seria. Já tinha uma engenharia, só para você entender, uma engenharia dela. Primeiro, antes da luz se materializar, ele já tinha tudo dentro dele, tudo direitinho como seria. Agora esse Deus poderoso, ele vem com grande autoridade e fala: haja luz, chama a existência a luz. E a luz se materializa. Você acredita nisso? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, antes que a luz existisse, Deus sabia tudo como ela seria dentro dele. Agora ele vai usar o poder dele, vai chamar a luz, e a luz vai se materializar e aparecer como ele quer, como ele queria que ela fosse. Está bem claro isso na sua mente? Pela fé entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus. Então, olha, um Deus sobrenatural. Eu quero que você entenda o quão poderosa é a palavra. A gente lê assim, a pessoa quer buscar um poder, aí ela lê o versículo, ela vai subir num monte para querer sentir alguma coisa e falar que aquilo, e o poder está aqui, ó. O poder é isso aqui, ó. A palavra é o poder de Deus. Deus é a garantia da sua palavra. Então, quando ele chamou, ele soltou a palavra: haja luz. E a luz veio, se materializou e veio existir. Ele está formando o nosso planeta. Continua a leitura. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus, ó, Deus vai trabalhando com a palavra. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, e a porção seca chamou Deus terra. E ao ajuntamento das águas chamou Deus mares. E viu Deus que isso era. Então imagine você, olha o tamanho do mar. Se eu não me engano, é 1/3 de terra e 2/3 de água. Tem muito mais água do que terra. Agora Deus disse assim: haja o firmamento, e o firmamento veio existir. Haja a porção seca. Ele sabe como a terra vai ser. Ele não está falando um monte de besteira sem sentido. Ele sabe como a terra vai ser. Ele já calculou tudo dentro dele. Ele já sabe tudo como vai ser.
Então ele chama a existência com poder, segura aquilo, ele fala, haja o firmamento, haja a terra, aquilo, e aparece. Olha o tamanho do nosso planeta. Vocês estão entendendo? Eles falam que o nosso planeta veio de uma explosão cósmica, né? E foi juntando as coisas e se formou o planeta Terra. Essa é a explosão. Haja luz e do nada... E aparece como Deus quer. Ele criou o universo pela... Olha como isso é grande, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso ou está esquisito essa conversa? Então eu vejo um Deus poderoso que fala. E a palavra é poderosa, né? Só uma palhinha. Jesus está no meio da tempestade lá, dormindo, e está tudo discípulos. Ai, Senhor, nós vamos perecer, né? Aí Jesus levanta, o que Jesus faz? Ele fala com o vento, não fala com o vento? Não falou com o mar? Vento, acalma-te. Não, mar, emudece o mar. O vento, acalma-te, mar. E o vento e o mar reconheceu o Criador ali, ó. Vocês estão entendendo? E tudo ficou calmo. Obedeceram ele, não obedeceram ele? Lázaro não estava morto de 4 dias, cheio de bichinho já? Fedidão. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Olha a palavra, ó Jesus o Criador. Lázaro, vem para fora. Um poder se manifestou, o corpo dele se recompôs, não precisou fazer fisioterapia, não perdeu a memória. Aquilo que era podre ficou bonzinho, sim ou não? E ele estava envolto em faixas, ele veio flutuando assim, não veio, ele não veio assim não, lá de dentro do túmulo. Não veio não. Ele veio vivinho. Ó a palavra de Jesus. Ó o poder, você está vendo isso comigo? Então esse mesmo poder está lá. Haja porção seca e a terra do nada explodiu. Veio do mundo invisível e se materializou ali a terra. Se materializou. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela... Eu tenho que repetir isso para ficar na tua mente. Repetir para ficar na tua memória. Para você não esquecer. Vamos para o passo seguinte. Versículo 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora imagine esse 1/3 de terra, vamos dizer isso. Aquela terra marronzada, sem nenhum sinal de ervas verdes, de árvore frutífera, de nada. Aí Deus dá uma ordem, produza a terra, ele falou com a terra. Produza relvas que deem semente, árvores frutíferas. Você já fez pipoca na panela, né? Não, né? Eu imagino a terra assim, árvore frutífera. Pior que, veja bem, não nasceu pequenininho e foi crescendo, já tudo pronto. Vocês estão entendendo ou não? Será que você acompanha isso que eu estou querendo dizer? Quando ele ordenou que a árvore frutífera aparecesse, ele já sabia tudo, como seria cada gosto de cada fruta, a cor, a semente, pequena ou maior. Quando ele ordenou que as ervas existissem, as relvas, ele sabia a cor de cada uma, como seria a raiz, tudo, ele já tinha toda a engenharia disso. Agora ele chamou a existência, segurou aquilo, e aquilo foi se materializando. Olha a grandeza de Deus. Um dia desse eu fui lá no mercado e comprei uma manga Palmer. Você gosta de manga? É uma delícia, né? Ela estava tão gostosa, geladinha, né? Aí eu peguei a faca e assim, tirei aquela metadona dela, assim, gostosa. Aí mordi, falei, mas não tem um fio no dente essa manga. Olha a cabeça de Deus, ele teve tempo para pensar como seria a manga, como seria o caroço dela, a cor, as vitaminas e sais minerais que a manga traria para o benefício do homem. Como seria o tamanho do pé para suportar o peso quando a manga crescesse?
Ele sabia de tudo isso. Você gosta de melancia? Eu gosto. Por que ele não fez a melancia lá, uns galinhos fininhos lá em cima? Não, porque aquilo ia cair e derrubar o homem. Então ele fez que nem uma trepadeira que vai pelo chão, e aquela baita melancia com um monte de carocinha assim. Ele teve tempo para pensar como seria a melancia, o sabor dela, a cor delas, as vitaminas que ela traria. E a jaca, aquele enorme pé de jaca, né? Aquela jacona grandona lá em cima. Ele pensou como seria a jaca, o caroço dela, o sabor dela, a romã, a banana, a uva. Ele não chamou a existência as árvores frutíferas por chamar, não. Antes disso ele já tinha a engenharia genética de tudo isso dentro dele. Ele sabia tudo como seria. Então quando ele diz, haja as árvores frutíferas, imagina no planeta todo, brotando aquilo pronto, grande já. Você acredita ou não? Olha que Deus poderoso. E a gente vê tudo isso, estamos cegos para essa beleza da natureza. Estamos preocupados com um monte de coisa, né? A gente vê a lua, uma coisa tão comum que a gente vê desde criança. A gente não para um pouquinho e lembrar de Gênesis 1. Haja luz. Nossa, aquilo veio existir pelo poder da palavra de Deus. A gente está tão preocupado com essa terra, sabe, com essa vida, a gente não consegue ver Deus nessa criação maravilhosa. Então imagine as árvores frutíferas, o pé de jaca, o pé de mango, o abacate, a goiabeira, né? Pé de romã, tem tanta fruta. Você vai numa feira, cada uma de uma cor, cada um de um jeito, cada uma de um gosto. Ele trouxe a existência pela palavra, ele chamou a existência e tudo isso apareceu. Está vendo o poder da palavra de Deus? Você quer encontrar o poder de Deus? É a hora que você descobre que está escrito, é verdade. Como é que Jesus venceu o diabo em Mateus 4? Ele levou um pouquinho da água do Rio Jordão, ungida. Ele estava lá perto. Podia ter levado um pouquinho da terra, né, lá de Jerusalém. Mas o diabo vinha, trazia uma tentação, ele só dizia assim. Jesus sabia o poder da palavra. O diabo disse para Jesus, olha, você está com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus vai lá em Deuteronômio e falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, vai viver do quê? Da palavra que procede da boca de Deus. E tudo que o diabo fez, Jesus não usou dons, não gritou, não falou sai, não falou está amarrado. Como é que ele venceu o diabo? Citando 3 versículos, acabou com o diabo ali. Só isso. Porque Jesus sabia e citou Deuteronômio, velha aliança. Imagine agora nós na nova aliança com a visão do Novo Testamento, muito mais poderoso. Versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Agora presta atenção. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã no 4º dia. Então Deus diz, haja os luzeiros. Desde criança que a gente vê esse sol, né? Nós acostumamos tanto que o sol, aquilo queima e não acaba. Então quando Deus disse, haja os luzeiros, ó, o sol, plum, se materializou lá, e a lua, plum, se materializou lá. Ele chamou a existência a isso pelo poder da sua palavra. Agora as estrelas, meus irmãos, você gastaria uma vida toda à toa num foguete na velocidade da luz e não chegaria nas estrelas que você vê daqui. Quantas estrelas, quando Abraão estava lá sem fé, lá na velha aliança,
esse filho não vem, né? Que nem a gente impaciente. Aí Deus, o que você está fazendo, Abraão? Sai fora da tua tenda, olha para o céu. Vê se você pode contar as estrelas. Abraão saiu, devia ter aquele céu carregado de estrelas. Você pode contar as estrelas, você está aí acuado, com medo de um monte de coisas. Olha as estrelas aí, vê se você pode contar. Você pode, não pode. Assim vai ser sua descendência, acredite, ó Abraão. Estrelas que são milhares e milhões de vezes maior do que a Terra, constelações, aquele telescópio Hubble. De vez em quando a gente assiste algumas imagens que ele capta das constelações, dos buracos de minhoca, dos luzeiros, uma coisa fantástica. O homem tenta procurar vida e não acha vida em lugar nenhum, em outro planeta. Como que isso veio a existir? Deus disse, que as estrelas apareçam. E aquilo, nesse universo todo aí que você vê. Hã? Você está enxergando isso comigo? Eu estou parado aqui, você está se olhando assim para mim, não está entendendo nada. Está enxergando isso? Ele criou tudo isso, meus irmãos. Como que isso veio a existir? Deus dentro dele sabia como seria a engenharia de uma estrela, a genética dela, sabia tudo sobre ela. Então quando ele manda as estrelas aparecerem, aquilo vai pipocando, ordenando, se materializando conforme o projeto dele no coração dele. Sim ou não? E o sol então, aquilo de repente começou a brilhar lá. E queimar, e está queimando, e vai continuar queimando, para trazer a luz durante o dia, iluminar a terra. Olha que Deus poderoso nós estamos crendo. A gente fica com a cabecinha assim, na religião, que é o demônio, porque é seta, porque é isso, sabe? E a gente acha que Deus é desse tamanho, que não vê nada, então grita muito, Deus, vou ficar gritando, aquela coisa toda humana da religião, né? E a gente não consegue ver a grandeza de Deus, o poder de Deus. Com quem? Esse Deus que nós acreditamos, o tamanho que ele é, a gente não consegue entender isso. Lá em Isaías 40 fala que a terra é estrada dos pés de Deus. Então, eu penso assim, só uma ilustração. Penso que o planeta está aqui um pontinho, todas as constelações, Sol, Lua, está tudo aqui. Deus está aqui atrás, uma cara desse tamanho vendo tudo. Vocês estão entendendo ou não? Para nós a coisa é que nem um chipzinho pequenininho, cabe milhares de informações, uma coisinha assim, ó. Sim ou não? Então nós estamos numa palhetinha assim pequenininha aqui, que é o planeta, aqui está o Sol, aqui está a Lua, os céus, as constelações, as galáxias, tudo de Deus está aqui assim, ó. Tão pertinho olhando, vendo como a coisa está indo. Tudo tão pequenininho, para nós gigantesco. Mas para ele tudo tão assim na cara dele. Para ele pôr o pé na terra como se fosse estrado, calcula-se que o pé de Deus deve ser o tamanho do planeta. Grande, um Deus grande, poderoso. Pela fé entendemos. Então, se você não navegou nisso que eu estou te dizendo, pare e pense, para um pouquinho, leia Gênesis 1, fala, Deus, abre o meu entendimento, eu preciso ver a grandeza do que é criar o planeta Terra, o poder da tua palavra. Porque às vezes a gente nunca aprendeu isso na igreja, a gente ficou lá tanto tempo, ninguém deu uma aula assim, de um arroz e feijão como esse, para a gente aprender. A gente na igreja é demônio, é diabo, é guerra, é luta, vai para o inferno, não vai, fica, já ainda não aprende nada, fica nisso o tempo todo. Aí vai o irmão lá na frente, porque o demônio, porque é isso, aquilo, cuidado, vigia, põe um medo em todo mundo, e está todo mundo comendo, não sabe nem do quê. Acha que Deus é desse tamanho, o diabo é desse tamanho, e Jesus é desse. No fim não aprendemos nada, anos dentro de uma igreja não aprendemos nada. Só aprendemos assim, Deus não falou por uma mula, abre a boca que eu te encherei, né? Vamos falar isso. Deus fala que ele usa aquele que é mula. No Novo Testamento eu não vi nenhuma mula ser usada, só vi homens cheios do Espírito Santo. Mula não foi mais usada no Novo Testamento. Não, mula não, jumento, né?
É a mesma coisa. Continua. Versículo 19: houve tarde, manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Disse também Deus: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, as águas estavam águas, não tinha nenhum ser vivente. Então Deus ordena que apareçam os seres marinhos, os seres viventes que vão viver na água. Então nós vemos uma infinidade de peixes hoje. Peixe azul, peixe meio vermelho, peixe amarelo, peixe marrom, peixe rosa, não é? Polvo, cavalo marinho, uma infinidade de tipos de peixes lindos, maravilhosos, sim ou não? Deus já tinha a engenharia de tudo isso. Então quando ele disse para esses seres aparecerem nas águas, aquilo foi pipocando, aparecendo tudo. Ele já sabia como seria o peixe-espada, ele já saberia como seria a baleia, mamífero, ele já saberia como seriam as sardinhas, as pescadas, o tubarão, as espécies de baleia. Tudo isso ele já sabia, ele chamou a existência pela palavra, e isso foi tudo brotando nos mares. Por quê? Porque Deus tem um projeto. Qual é o projeto de Deus? Ele quer criar um homem conforme a sua imagem e semelhança. E ele vai criar um planeta inteiro para esse homem viver e ser criado ali, com tudo isso em volta. Ele diz também que criou as aves. De manhã cedinho o que acontece? Lá vem o bem-te-vi, né? Quando é mês de setembro, mês de agosto, setembro, o que aparece lá? Sabiá, é o tempo da sabiá. Não é assim? Tudo isso que ele fez, parece aquela sabiá com o peito alaranjado, né? E aquele bem-te-vi com o peito amarelado. Isso aqui, eu pus lá um pouquinho de água com açúcar numa coisinha assim, vem beija-flor de todo tipo. O único que dá ré quando voa, bebe lá e uma velocidade enorme. Uma infinidade de passarinho vermelho, amarelo, azul, cada um com um cântico, com uma melodia. Cada um da sua espécie que se entende um com o outro, não é? E papagaio, e arara, e tudo quanto é tipo, tudo lindo, tudo vivo, tudo colorido, não é? As saíras, os beija-flor, as sabiás, os pardais, e tudo, as pombas, tudo vivo, tudo cada um com um tipo de cântico, de expressão. Mas ele veio trazer tudo isso através da sua palavra, chamando a existência, chamando a existência, chamando a existência. Então, esse nosso planeta não está aí por acaso, meus irmãos. Não está aí por acaso, não é uma explosão cósmica que deu, e que nem a gente ouve. E nem o homem veio do macaco, né? Eu vi um macaquinho andando, foi se mudando e se tornou um homem. Não! Nós vamos ver que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Macaco é macaco, homem é homem. O homem não veio do macaco, foi criado por Deus. Então, uma infinidade de aves criada pelo poder da palavra de Deus. Você está entendendo isso? Agora, quem é que fez tudo isso? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo que estava com Deus e é Deus? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio dele, porque Jesus é Deus, ele é Deus, ele não é menos que Deus. Continua a leitura. Tenho paciência que eu vou ter que ir assim até o fim. Versículo 22, e Deus os abençoou, os animais, os peixes do mar e as aves dos céus. Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Versículo 24, ó Deus usando a palavra. E disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Os animais domésticos, répteis, animais da selva, selváticos,
segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Você já percebeu quantos animais existem? A zebra, o hipopótamo, o rinoceronte, o leopardo, o tigre, o leão, os cães, os gatos, não é? Os cachorros, cada um de um jeito, cada um de uma raça, cada um com estilo de vida, com uma coisa diferente. Tudo isso aí não está aí por acaso. Deus já tinha a engenharia de cada um deles dentro deles, saberia que o cachorro latiria, saberia que o leão faria o que ele vai fazer, isso tudo antes do pecado. Saberia de como a girafa andaria, como a zebra seria as suas listras, sabia de tudo. Então ele chamou a existência, que veio a existência esses animais. Eles começaram, eles não nasceram filhotes, eles nasceram prontos, adultos, prontos. Vocês estão entendendo? E Deus deu o poder deles de se multiplicarem. Olha que coisa, olha que Deus que nós estamos crendo. Eu creio nisso, meu irmão. Quantas vezes no passado eu não entendia isso que eu estou te dizendo? Mas quando entendi o poder da criação, que o mundo visível veio a existir das coisas que não aparecem, quando entendi que Deus trouxe esse universo pelo poder da sua palavra à existência, quando entendi Jesus Cristo grande, poderoso, criador de todas as coisas, então a minha forma de crer em Deus mudou totalmente, totalmente. E os gatinhos, os cachorrinhos, os animais domésticos que viveriam perto do homem, domesticáveis, os animais selváticos da selva que viveriam lá na selva. E quando ele criou esses seres, nenhum comeria o outro. Todos eles comeriam ervas do campo, sim ou não? Por que um animal come o outro agora? Porque o pecado entrou no mundo e o planeta ficou pervertido, até a criação ficou contaminada. Um animal passou a comer o outro e viver matando o outro, a violência do pecado. Por isso que todos comeriam ervas do campo. Ninguém mataria ninguém para sobreviver. Mas por causa do pecado, esse mal entrou, perverteu toda essa criação, esse planeta criado por Deus. Isso é um assunto futuro. Agora vamos lá para Colossenses. Vamos lá, Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Então vamos ver aqui a visão que Paulo tem de Jesus Cristo. Você precisa ter também. Colossenses 1:13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas. O que, pastor? Não posso acreditar nisso. Porque na minha igreja tem culto de libertação toda sexta-feira. Mas olha aqui, ó, se isso aqui não for verdade, olha, ele, versículo 13, nos libertou do império inteiro das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Quem é que fez isso? Agora presta atenção, ele, Jesus, versículo 15, é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? Jesus é a parte visível de Deus. Ele é a imagem de um Deus invisível. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu não posso ver Deus se eu não tiver uma visão de quem é Jesus Cristo. E eu não posso ter uma visão de Jesus Cristo se eu não tiver uma visão de quem é Deus. Então Cristo revela quem é Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então quem ele é? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a parte visível de Deus, Jesus Cristo. Agora no versículo 16. Pois nele em Cristo, foram criadas todas as coisas. Quem é o Criador de todas as coisas? Cristo, Deus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Olha lá. Nos céus e sobre a terra. Ele criou os dois mundos. O mundo visível
E o mundo invisível, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então, o que esse texto está dizendo? Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Olha, todas as coisas dos céus e todas as coisas da terra. As coisas da terra nós conhecemos que ele criou. Mas e as coisas dos céus? Quem criou as coisas dos céus? Foi ele também. Ele é o criador de todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então existe uma dimensão invisível, um mundo invisível, que também foi feito por Jesus Cristo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha lá, Hebreus 11:3. De maneira que o visível veio a existir de onde? Das coisas que não aparecem. O visível é uma expressão de um mundo invisível. E ele é o criador do mundo invisível que nós não vemos. Pois nele foram criadas todas as coisas sobre a terra, as visíveis na terra e nos céus, as visíveis e as invisíveis. Então, esses lugares celestiais para onde vamos, esses seres viventes celestiais que aparecem na Bíblia como serafins, querubins, anjos, arcanjos, tudo lá no mundo invisível foi criado por ele. Ele criou o mundo material e criou o mundo sobrenatural invisível, que nós só temos informações porque a palavra de Deus nos informa e nós cremos que ele existe pela fé. Então é Jesus, ele fez tudo isso. Então o que João tem em mente quando ele começa a dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Eu quero ler lá, vamos voltar lá para João 1, vamos ler com calma para você entender o coração do apóstolo João, o que ele quer transmitir, o que ele quer que os seus leitores entendam, qual visão que ele, a respeito de Jesus, que ele quer passar para a igreja, para aqueles que vão ler os seus escritos, né? Então ele diz, versículo 1, capítulo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que João quer que os seus leitores entendam? Que Jesus, que é o Verbo, que é a vida, que é Deus, ele criou todas as coisas, ele é o Criador poderoso. O que ele vai escrever aqui não vai falar a respeito de um Deus criado pela mente humana. O que ele vai pregar não é um evangelho criado pela mente humana, mas é o evangelho que vai testificar de um Cristo poderoso, criador de todas as coisas, de um Deus verdadeiro, criou o universo pela palavra dele. Então ele quer, antes de qualquer coisa, que os seus leitores entendam de quem ele vai falar, como é grande aquele que ele vai falar, como é poderoso. E aí os seus leitores vão ver o universo, o mundo, e vão entender que quem criou todas as coisas foi quem? Foi Deus, foi Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente, queridos? Então, quando eu falo que eu creio, quando eu comecei, eu falava assim: não, eu creio em Jesus Cristo, ele é meu Salvador, mas dentro de mim ainda havia medo, insegurança, incertezas de um monte de coisa, não é? Ainda havia uns vazios por falta de conhecimento da palavra de Deus, que me levava a crer em qualquer coisa que falavam. Ainda eu não tinha entrado no descanso, na segurança de Deus. Aí vivia atormentado, inquieto, com um monte de luta, de guerra, né? E Deus vai fazer, ele sempre ia fazer, mas parece que nunca fazia. Mas quando entendi a palavra, e a gente vai crescendo com o decorrer do tempo, e tendo uma visão de quem é Jesus Cristo, então um monte de coisas que as pessoas temem hoje,
O poder do diabo que as pessoas temem hoje, a macumba, né? Você vê hoje um evangelho supersticioso, ou o mal olhado, ou a macumba, olha o olho gordo, inveja, feitiçaria, tudo isso vai pegar o crente, vai pegar nada, vai pegar nada. Quando você tem uma visão de quem é Jesus Cristo, acabou, ele já acalmou, você não precisa mais pregar, ó, ele vai acalmar a tempestade da sua vida, não vai acalmar, já o calmou, já falou, acalma tudo na minha vida, acalmou. Estou calmo, acabou o problema. Então João quer que logo no começo da sua carta eles entendam de quem ele vai falar, da grandeza de quem ele está falando, para eles crerem numa fé fundamentada na verdade. João não é alguém leviano que está procurando glória de homem, que está querendo ter fama, que está interessado que a igreja cresça para ter mais dinheiro. João não está interessado no dízimo da oferta de ninguém. João não está interessado em empresários, casa própria, em provar alguma coisa. O interesse de João é que as pessoas creiam no Deus verdadeiro, creiam em Jesus Cristo, creiam na verdade. É isso que João está interessado. E esse é o nosso interesse também. Qual é o nosso interesse? Em estar aqui trabalhando na palavra de Deus. É levar cada pessoa que a nossa voz chegar a conhecer a verdade, a entender a verdade, a conhecer Jesus Cristo, conhecer a graça de Deus, conhecer o Evangelho, ser liberta da religião, principalmente da religião evangélica. Por que eu falo assim? Porque hoje você vê um falso evangelho de prosperidade, você vê um monte de coisa falsa que se falam que é evangelho e não é. Você vê igreja cheia de organizações internas que já deixou de pregar o evangelho, eles só pregam as doutrinas pessoais deles, não fala mais do evangelho. E isso não nos interessa, não nos interessa. O interesse é que cada pessoa conheça Jesus Cristo, sejam salvas, conheça o poder da obra da cruz, o sacrifício perfeito e a libertação total que o sangue já trouxe para aquele que acredita. Esse é o nosso interesse. Fala assim, amém.